A gente está muito honrado em receber o pastor Adson Belo, que vai ministrar a palavra hoje e amanhã. E mais feliz ainda, porque eu ouvi falar que é o lançamento do livro, o mais novo, filhote querido aí, e ele vai falar mais sobre isso. Queria convidá-lo aqui, pastor Adson. Vamos recebê-lo no amor do Senhor, querido. Vamos ficar em pé para a gente orar por ele? Amém. E eu ia trazer essa honra para mim, mas eu vou dividi-la com Gildásio. Gildásio, vem cá, vem orar pelo pastor. O Gildásio, queridos, vocês precisam orar por ele. Está colocando, eu nem tenho intimidade com o pastor Adson Belo, mas descobri que Gildásio está colocando esse homem de Deus em mau caminho. Se você souber o que esse homem quer almoçar amanhã, buchadas. Não é de Deus, não pode, cara. Vamos orar para que haja cura e restauração nesses dias. Vamos orar. Querido Deus, eterno, poderoso Pai, no nome de Jesus queremos te louvar e te adorar por esta oportunidade de estarmos nesta noite para sermos ministrados pela tua palavra. Queremos te apresentar o pastor Adson Belo, que o Senhor possa usá-lo de uma maneira maravilhosa nesta noite. Que ele possa ser instrumento em tuas mãos a ministrar a tua palavra. Que os nossos corações possam estar abertos e que possamos sentir a manifestação do teu poder através da ministração da tua palavra. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Som. Graças e paz, pessoal. Pai do Senhor. Shalom Adonai. Então tem saudação para todo mundo, né? Tendo em vista que nós estamos em uma conferência que é muito mais do que uma placa de igreja. É uma conferência bíblica que revela a vontade de Deus. Para mim é uma satisfação estar com vocês aqui essa noite, conhecendo-os. E meu coração tem muita expectativa para hoje e para amanhã. Tendo em vista que a conferência é sobre avivar. E se tem uma coisa que Deus vai fazer, é avivar o nosso coração. A minha palavra de gratidão à família pastoral, que me recebeu com tanta hospitalidade, com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, pastor. Saber também que sua filha acabou de chegar de Moçambique, onde eu tenho uma escola missionária lá em Moçambique. Fiquei muito empolgado com essa notícia tão maravilhosa. Louvar a Deus por todo o pessoal da organização, todo o pessoal da conferência. Se eu citar um nome seria leviano da minha parte, então eu penso que tudo isso que está sendo feito está sendo para glorificar o nome de Jesus. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus por toda a organização. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem 6 anos que eu venho no Vale do Jaguaribe. Falei certo? Falei? 6 anos que eu venho e prego nas cidades aqui em Cruzadas. E nesses 6 anos eu acabei recebendo de Deus uma família em Tabuleiro do Norte. E aí todos os anos eu estou lá em Tabuleiro do Norte. E hoje eles vieram cultuar comigo aqui. Gildásio, Neidinha, Alexandre, Mariana, Solange, Elinardo. Toda a família de Tabuleiro, é sempre um presente estar com vocês. Deus abençoe. Amém? Eu me chamo Adson Belo. Belo não é sobrenome artístico, não, é profético mesmo. Eu fiz uma bariátrica há 7 meses atrás. Eu pesava 160 quilos. Agora eu estou com 100 quilos. Só 3 deu glória, o resto tudo com inveja. A inveja é uma desgraça, irmão. Estou num processo, a última agenda que eu estive antes da minha bariátrica foi aqui. Que eu vim ministrar em Tabuleiro do Norte. E eu não poderia comer nada, porque eu faltava 20 dias para minha bariátrica. E eu amo buchada. Então eu tive que vir para cá não comer a buchada. Mas só de raiva amanhã eu vou comer buchada. Ok? Tem jeito. Eu sou a 3ª geração de pastor na minha família.
Eu casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei. Eu não tenho nenhum testemunho macabro. Eu queria ter matado 4 pessoas, 3, escondido o corpo, mas não tenho. Não tenho nenhum testemunho como esse. Eu nasci para ser pastor. Eu fui formado para ser pastor. Eu fui pastor, eu saí do seminário aos 18 anos de idade. Era 19 de abril quando eu saí do seminário. Em maio, eu assumi a primeira igreja como pastor. Com 19 eu me casei. E aí hoje eu tenho alguns meses de casado, 3 filhos. E eu digo que quem tem 3 filhos não tem família, tem tribo, né? Até 2 é família, 3 é tribo, 4 é nação. Tem alguém que aqui tem nação? Rafael, né, Mariana? Eu presido uma igreja em São Paulo. Esse ano agora vai completar 13 anos que presido essa igreja. Mesmo assim, eu me redobro entre pastorear de forma local, ser coordenador de uma escola teológica em São Paulo, que o ano passado recebeu um dos prêmios mais influentes na nossa capital, é a Salva de Prata. A Salva de Prata é dada a escolas e universidades como Mackenzie, PUC, a contribuição social que uma escola faz, e nossa escola, o Itepa Bible College, recebeu ano passado essa homenagem de contribuição depois de 10 anos em São Paulo e no Brasil. E a partir do mês de março nós estamos lançando a plataforma digital com teologia bíblica, teologia de formação e teologia interdenominacional. Calhou desse um livro meu novo que eu escrevi, está pronto quinta-feira passada. Chegou, o lançamento dele em São Paulo vai ser dia 20. E aí eu fiz questão de trazer ele e fazer um lançamento aqui para o povo de Limoeiro. Deixa eu apresentar só os meus livros e depois já entro para pregar, porque eu tenho uma mensagem de Deus para vocês hoje. Eu tenho dislexia. Quem aqui sabe o que é dislexia? O que é dislexia? Vamos lá. Dificuldade do quê? Para entender. Isso. O disléxico tem dificuldade de interpretação de texto, trocar a letra, leitura e etc. Existem 3 níveis de dislexia. Eu tenho um laudo que a minha dislexia é a mais forte de todas. Então eu não tenho capacidade de interpretar texto. Segundo o laudo que eu recebi, dislexia que eu tenho dificuldade até de escrever. Mas isso nunca limitou, porque eu sempre entendi que se Deus me abençoasse, Ele ia me capacitar. Eu terminei minha faculdade, fui fazer o pós em ciência da religião, fiz um mestrado em sociologia da religião, fiz mais um pós em análise do discurso, e no meio de tanta dificuldade que eu tive, com pior do que todo mundo na sala de aula, isso não limitou, e eu alcancei, o nome do Senhor foi glorificado. Aí eu fico pensando, você que não é dislexo, não escreveu nada, e eu que sou, já escrevi 8 obras. Ninguém fala nada mesmo agora. Eu vim te estimular, avivar e estimular você, confrontar. Avivar não é barulho. Avivamento é estimular, confrontar. Eu escrevi um livro sobre Casa de Mica. Grite bem alto, Casa de Mica. Mais alto, Casa de Mica. Casa de Mica é uma síntese do texto de Juízes. O livro de Juízes, o tempo dos juízes durou 350 anos. 21 capítulos, e durante 21 capítulos, Deus levantou 15 juízes. E eu falo sobre um governo teocrático. Teodeus, cracia governo. Não é um governo do homem, é um governo de Deus. E quando Deus governa, eu entrego tudo na mão dele e tudo acontece segundo a sua vontade. Mas eu preciso te explicar uma coisa. Às vezes a vontade de Deus vai te levar para o Gólgota. Às vezes a vontade de Deus vai te levar para o Getsemane. Mas é melhor estar no Gólgota, na vontade de Deus, do que no palácio fora da vontade de Deus. Dá um toque pelo menos em 3, onde você quer estar. Esse é o livro. Segundo livro, Barzilai, Obreiro de Ferro. Eu fiz uma associação hebraica para a terminologia Barzilai. Barzilai foi um homem no texto veterotestamentário, que a pronúncia dele é homem de ferro. Eu falo sobre um obreiro homem de ferro. E todo obreiro que não passa por manutenção fica igual lata velha, reclama de tudo, faz o segundo culto na porta da igreja, fala mal da vida de todo mundo. Eu sei que em Limoeiro não tem isso, só em São Paulo tem isso.
E eu falo sobre todo líder precisa passar por manutenção. E manutenção é mentoria, discipulado, confronto, ajuste, oração, jejum. Isso fala de princípios. Em 2016 eu sofri uma ruptura muito grande. Eu sofri uma traição de um filho ministerial. E eu passei muitos dias chorando por essa traição. Depois de chorar muito, Deus disse para mim bem assim, eu chorando e dizendo, Deus, eu perdi um filho, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Deus, na ministração, disse para mim, você não perdeu, eu te livrei. E naquele dia eu descobri que existem coisas que você não perde, é Deus que te livra. Ninguém fala nada mesmo. Como fechar a fonte do problema? Quem é que já teve vazamento em casa? Vazamento, irmão. Nunca teve uma torneira vazando, nada vazando em casa? O problema do vazamento é que muitas das vezes o vazamento acontece e a gente não percebe. A gente só percebe quando a conta chega. Eu escrevi esse livro, esse texto e mandei para o meu professor, Hernandes Dias Lopes. Falei, professor, dá uma lida nisso. Ele leu e disse assim, despublique, isso é um livro que pode alcançar muitas pessoas. Porque eu começo esse livro falando, não deixe a conta chegar. Faça reparos antes. Eu falo sobre doenças psicossomáticas como borderline, síndrome do pânico, depressão e etc. E muitas pessoas estão deixando de confiar em outras pessoas porque estão com vazamento emocional. Esse é aquele livro que pode te abençoar. Tá? Outro. Eu sou juiz de paz. Aos sábados, no cartório lá em São Paulo, das 8 da manhã até 1 da tarde, os casais vêm para casar. Cada casal, um mais lindo que o outro, mas tem uns feios também. E eles vêm, e quando eles vêm é engraçado, principalmente casalzinho novo. Eles pegam um documento para casar e eu apoio o documento que eles vão assinar em cima do quê? Em cima do quê? De uma mesa. Casamento começa não numa cama, começa numa mesa. Quando eu me casei, virgem, chuta qual foi o primeiro móvel que eu comprei? Chuta. Cama. Primeiro móvel que eu comprei foi a cama. Mas eu descobri que casamento e família não começa na cama, começa na mesa. Porque é o maior altar que você tem dentro da sua casa. Todo mês nós nos reunimos à mesa. Porque no plano espiritual, no inferno não tem mesa, só no céu tem mesa. Eu preciso entender que o Salmo 128, diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo irá bem. Sua mulher será como a videira frutífera ao redor da sua casa. Seus filhos como o ramo da oliveira ao redor da sua mesa. Filhos são educados à mesa. Casamento é salvo pela mesa. Então, se falta mesa, falta princípio educacional. Esse livro vai te abençoar. Último, discipulado. 30/4, agora eu completo 18 anos de pastor. E depois de 18 anos eu decidi escrever esse livro o ano passado. Foi o penúltimo lançamento. Manual do Discipulador. Por quê? Todo mundo hoje inventou de falar discipulado. Parece que virou moda. Não, vamos discipular, vamos discipular, vamos discipular. A pergunta é, o que é discipulado? Billy Graham vai dizer que o discipulado te custará tudo que você tem. Dietrich Bonhoeffer, um dos mais brilhantes teólogos na época do nazismo, foi executado por Adolf Hitler. Ele dizia bem assim, o discipulado custará tudo que você tem e mais a sua reserva. Significa que se eu quero discipular alguém, eu preciso me despojar do meu eu e investir em outra pessoa. Eu escrevi esse livro sobre o que vai acontecer depois da morte. O que é justificação, o que é regeneração, o que é batismo, o que é igreja, o que é acompanhamento. Não confunda discipulado com bajulação. Grite bem alto, discipulado. Bajulação. Mais alto, discipulado. Bajulação. Não faça da igreja um shopping. Não faça da igreja uma loja. A igreja não é uma loja, a igreja é um hospital. Nós estamos aqui para curar pessoas, nós não estamos aqui para bajular pessoas. Quem define o medicamento que ele vai usar, que ele vai tomar, não é ele, é quem está com o medicamento na mão. Ninguém fala nada mesmo. Nós estamos vivendo um tempo da igreja brasileira, sociologicamente, que quem está decidindo o medicamento para tomar é o doente. Não é doente que decide o que vai tomar. É quem se qualificou e quem tem o medicamento na mão. E quem tem o medicamento na mão é conduzido pelo Espírito Santo de Deus.
Levante a mão direita assim bem alto, assim ó. Bata pelo menos em 3 mãos, assim, tem medicamento para a tua alma hoje. E eu falo o último, que é o meu xodó, que chegou agora. Eu fiz o meu pós em Sociologia da Religião, eu comecei em janeiro de 2015, finalizei em março de 2016. Dentro do bacharel você tem contato superficial com Sociologia, mas eu quis mergulhar sobre a Sociologia da Religião e dentro desse pós eu descobri pessoas importantes como Pierre Bourdieu, Emile Durkheim, Auguste Comte, Beger, Max Weber. E depois de fazer essa pesquisa, eu comecei a mergulhar um pouquinho mais e decidi pegar isso e fazer uma pesquisa mais apurada para contribuir com a igreja brasileira. E daí veio a... Pode tocar. Tá baixo, não tá saindo não. Daqui a pouco eu vou cantar. Não tá saindo não. Igreja híbrida, grite bem alto, igreja híbrida. São 224 páginas. Nessas 224 páginas eu faço uma abordagem muito sociológica e teológica. A ideia é conciliar. Vou te dar um exemplo, tá? Por que Deus disse para Moisés: Moisés, vai até o Egito e fala com o faraó, que eu vou tirar o meu povo com a mão forte. Lembram disso, sim ou não? Foi Deus que falou, sim ou não? Quando ele chega lá, Deus diz assim: Deus mandou você libertar o povo. Aí o texto diz assim: e Deus endureceu o coração de quem? Deus mudou de plano então? Deus está usando uma linguagem que no Talmud vai dizer: o fácil não é tirar alguém do Egito, o difícil é tirar o Egito de dentro dele. Existe cultura, inculturação e eculturação. Jesus, ou Deus, está dizendo bem assim: antes de te tirar do problema, eu preciso tirar o problema dentro de você. Às vezes nós vivemos numa sociedade pagã, prostituída, imoral, e Deus não vai nos tirar enquanto não tirar isso de dentro de nós. Por quê? Porque nós somos a geração de Daniel. Diga glória a Deus. A geração de Daniel pode viver dentro de um sistema corrupto, mas a graça e a verdade se manifesta dentro dele. Deus vai desconstruir, desfigurar todo o Egito. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Deus manda 10 pragas. Quantas pragas? Eu fiz uma pesquisa e coloquei os 10 deuses, porque cada praga representa um deus. E eu faço associação sociológica, não só teológica, mas sociológica. Eu começo a dizer que quando o povo saiu do Egito, não saiu só hebreus. Porque na hora da vitória não sai só crente. Na hora da vitória sai gente misturada. A Bíblia diz, Flávio Josefo, um dos mais brilhantes historiadores judeu, vai dizer que no dia da saída saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e um povo no meio. Um misto. Você sabia que dentro da igreja não existe só ovelha, tem bode? Isso é igreja híbrida. Você sabia que dentro da igreja existe joio, mas existe trigo? Isso é igreja híbrida. E a pergunta é: como conviver dentro do mesmo ambiente com bode e ovelha? Joio e trigo. Eu não posso mudar só porque no ambiente que eu convivo as pessoas fazem diferente. Mas em mim existe a graça e a verdade do Espírito Santo de Deus. Esse livro vai mudar teu conceito sobre igreja. Esse livro vai abrir os teus olhos debaixo da graça. Grite bem alto: eu não sou igreja híbrida. A escola sociológica do século XVIII vai dizer o contexto genético de híbrido. Quando você pega um tigre e prega um leão e eles cruzam, vai nascer um ligre. Vai nascer o quê? Ligre. É mistura de tigre com leão. Chama-se ligre. E é engraçado, quando você chegar em casa, procure na internet ligre. Você vai ver um animal, é a mistura dos dois. É lindo. Só que todo animal híbrido, ele é diferente, mas é estéril, improdutivo. Vontade de falar uma coisa, mas não posso. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja atual, em muitos lugares no Brasil, e eu tenho a oportunidade de viajar para tudo que é denominação. Eu prego de igreja batista, metodista, adventista da promessa, Urian da Labaia, Cúspide de Jesus. Você imaginar eu ministro? Vocês não sabiam o nome dessa igreja? Urian da Labaia fica em Guarulhos. Puleiro dos Anjos fica em Guarulhos também. Pode procurar na internet. Puleiro dos Anjos. Igreja Assembleia de Deus, Puleiro dos Anjos de Guarulhos.
Até esqueci que eu ia falar. Ai. Qual é a ideia da igreja? A igreja precisa ser pura e imaculada. Grite bem alto, pura, imaculada. Nós estamos vivendo uma igreja brasileira que é um ligre. É diferente, é top, é estilosa, mas não gera ninguém. Ninguém fala nada. Ei, vou falar de novo para você entender. Nós estamos vivendo um cristianismo atual que parece uma igreja híbrida. Nós temos estilo, é top. E eu não estou falando de modernidade, porque eu sou pastor de igreja, a igreja que eu pastoreio, se você acompanha na rede social, é moderna. Só que eu não posso mudar a espinha dorsal do avivamento da igreja. É a palavra de Deus, o que enche é a palavra de Deus, o que cura é a palavra de Deus, o que transforma é a palavra de Deus. Eu não posso confundir método com doutrina. Métodos são sazonais, doutrina é eterno. Ó, quando eu era pequeno na igreja, enquanto meu avô fazia o culto, os vizinhos jogavam pedra no telhado, fezes na porta da igreja, porque ser crente estava associado com gente que não presta. Na escola, eu era zoado. Quem era crente na escola e quem é crente velho aqui sabe do que eu estou falando. A nossa roupa era diferente, tinha que ir no conselho pedagógico ou na coordenadoria para fazer uma liberação para a gente se vestir diferente. A gente não era um povo. Hoje não, ser evangélico é top. O mesmo camarada que canta aqui no forró fora, ou no carnaval fora de época, é o mesmo que depois do carnaval diz que é crente. A pergunta é a seguinte: nós estamos vivendo uma igreja híbrida, que o cara está se prostituindo no sábado, mas no domingo está na igreja cantando, tocando e a gente está batendo palma. A igreja precisa entender que ela é diferente, transformada, lavada e remida. Pode falar uma loucura aqui ou não? Outro dia eu estou pregando na igreja, e aí um obreiro chegou no meu ouvido e disse assim: pastor, o zagueiro do Palmeiras está aí. Eu disse: o problema é dele, nem palmeirense eu sou. Posto do São Paulo até. Aí ele disse: pastor, aonde põe o carro dele e ele? Eu disse: põe o carro dele na minha cabeça e põe ele na minha cadeira para sentar. Ele falou: não entendi. Eu falei: irmão, ele é pastor? Não. O que ele é? Ele está visitando. Então se tiver vaga, ele estaciona. Se não tiver no estacionamento, manda ele pôr na rua. E se não tiver lugar para ele sentar, pede para ele ficar em pé. Porque uma igreja híbrida come na mão de empresário. Uma igreja híbrida é refém de dizimista. Uma igreja híbrida come na mão de político. Uma igreja híbrida é refém do sistema. Uma igreja verdadeira bebe água na mão de Deus. Até aqui o Pai me deu. Eu termino, ó. Um livro é 20. 2 é 40. E 3. E 4. E os 5. 50. Rapaz, ninguém deu um glória. Como é que pode, cara? Ficaram confusos, pastor? Tá, vamos lá de novo. Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou vendedor de livro. Eu estou repartindo conhecimento. Antes de eu escrever livros, eu entendi que eu precisava repartir conhecimento. Então assim, cada livro é R$20. Os pequenos tem 100 páginas, 120 páginas, uma leitura gostosa. Mas a ideia é que você leva o kit mesmo, para você estudar. Não, eu só quero um. O problema é seu, paga 20. Eu quero 3, paga 60. Não, eu quero os 5, paga 50. Pastor, quanto que é a igreja híbrida? R$ 79,99 se você entrar lá na loja. Vai estar na promoção de lançamento, R$ 49,99. Então você leva 6 livros por R$100. Tem uma rua lá em São Paulo que a gente chama Rua Conde Sazeda. É a rua do atacado no Brasil. Todo mundo compra lá. Nem na Conde Sazeda está tão mais barato que aqui, cara.
Então esses livros estão disponíveis, mais as pulseirinhas, você pode adquirir tanto hoje como amanhã. Eu vou te dar uma dedicatória, vou tirar uma foto, não vou cobrar direito de imagem e nada disso. Vai ficar tudo legal, amém? Vamos aplaudir Jesus. Lucas capítulo 10. Eu tenho até que hora? Eu tenho até que hora? Eu queria um microfone aqui ligado para mim, porque eu vim pregar, vim dar aula, vim profetizar esses 2 dias. Então eu preciso de liberdade. Já que me deram um microfone aqui, eu fiquei até... O senhor tá chique, viu, cara? Som, isso. Deixa ele aqui que eu vou precisar dele daqui a pouco. Lucas capítulo de número 10, verso 27. Nesse primeiro dia eu quero ministrar debaixo de um tema. Trouxe papel e caneta? Não, eu vi que não. Meu Deus. Trouxe papel e caneta? Se você não trouxe papel e caneta, coloque esse celular para gravar. Não perde nada, cara. Nós somos uma conferência. Então não perde nada, deixa passar nada. Eu sei que você tem boa memória, mas tem coisa que passa. Então anota, escreve. Faça metodologia educacional. De toda vez quando alguém estiver ensinando ou pregando, circule na sua própria Bíblia, passa um traço. Você sabe que dentro do cérebro existe uma parte chamada de córtex cerebral. É o HD. Então o córtex está associado com várias coisas, principalmente aquilo que nós aprendemos, dinâmica de ensino. Então faça isso, escreva, marque, tá? Vamos lá? O tema do meu sermão hoje é vivendo o maior avivamento, o amor. Vivendo o maior avivamento. Dá para repetir? Se eu conto até 3, se vocês repetem aí, vai. 1, 2, 3. Não, é com força. Vai. 1, 2, 3. Lucas capítulo 10, verso 27. E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Grite bem alto: quem é o meu próximo? Verso 30, ele vai responder. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-se, retiraram e deixaram meio morto. Naquela mesma ocasião descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou a largo, e de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar, vendo passou a largo, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, e deitando-lhes nele azeite e vinho. Pondo sobre seu cavalo, levou uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou quantos dinheiros? Quantos? Pega a caneta, circula na Bíblia, 2 dinheiros. Circule aí na sua Bíblia, 2 dinheiros. E deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto mais gastardes, te pagarei quando eu... Grite bem alto: Jesus. Mais alto: Jesus vai voltar. Deixa a Bíblia aberta e olhe para cá, e eu começo minha guisa introdutória sobre o que eu quero dizer hoje. Você sabe que Jesus vem dentro de uma promessa. Grite bem alto: promessa. Essa promessa está em Miqueias, essa promessa está em Isaías, essa promessa está no prólogo, o que nós chamamos do proto do Evangelho, lá em Gênesis capítulo 3. Jesus é uma promessa. Jesus não foi criado, Jesus é criador. O que os gnósticos diziam no ano 100, no primeiro século da igreja, dizendo que Jesus não veio em carne, João capítulo 1 disse: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é o Deus encarnado. Eu gosto da frase de Martim Lutero,
uma das cabeças pensantes da Reforma Protestante de 1517, 31 de outubro. Ele vai dizer: enquanto o homem usa máscara para se esconder, Deus decidiu usar máscara para aparecer. Porque se ele aparecesse em seu poder e glória, o povo seria fulminado. Por isso que Jesus veio em carne. Ele veio padecer, conhecer a necessidade dos homens. O texto diz que durante todo esse tempo, ele só exerceu um ministério de 3 anos e 6 meses. Quanto tempo? Ele preparou-se 30 anos para viver um ministério de 3 anos e 6 meses. Isso mexe comigo. Enquanto tem gente hoje que prepara-se 3 anos e 6 meses para viver um ministério de 30, Jesus preparou 30 anos para viver um ministério de 3 anos e 6 meses. Quanto mais você se preparar, mais contundente será a sua história. Vou falar de novo. Quanto mais você se preparar, mais importância terá a sua história na sociedade. Grite bem alto: a vida é feita de preparo. Quem não se prepara não acessa. Ninguém fala nada, mas tudo bem. Vou abrir um parênteses para explicar sobre isso. Jesus se preparou. E a forma que eu me preparo é a intensidade que Deus vai colocar coisas nas minhas mãos. Lembra José aos 17 anos de idade? Lembram? Sim ou não? Ele tem quantos sonhos? Quantos? Estrelas e luas e os fechos de madeira. Lembram disso? Ambos os sonhos associam que ele vai ser o quê? Um governador. Grite bem alto: governador. Mas como é que ele vai ser governador se nem trabalhar ele trabalha? É que entre o sonho e a realização do sonho existe o preparo. E Deus nos leva a um período de preparo para que quando a promessa chegue, eu possa estar preparado para administrá-la. A promessa de José é ser governador. É ser o quê? Mas todo governador precisa aprender a viver em crise e perseguições. E a primeira coisa que Deus dá para ele é crise, perseguições e calúnia. Você quer título grande, mas não está preparado para a carga do título? Você quer responsabilidades grandes, mas não está preparado para as perseguições? Então Deus primeiro vai te preparar para que quando isso chegar, você possa estar pronto para resistir. Isso chama resiliência. Grite bem alto: resiliência. O texto diz que José foi vendido, foi comprado por Potifar e ficou 10 anos na casa de Potifar. Quantos anos? Outro dia eu vi um rapaz empolgado no púlpito pregando. Ele disse assim: da noite para o dia, Deus fez José se tornar governador. Da noite para o dia? Porque o texto diz que ele foi vendido com 17 e se tornou governador com 30. São 17 anos. É só fazer um cálculo, 13 anos, perdão. É só fazer um cálculo básico. Se ele teve um sonho e foi vendido com 17 e a promessa se cumpre com 30, 13 anos. Se você fizer um cálculo básico, ele passou pelo menos 10 anos na casa de Potifar servindo. E durante esses 13 anos, 3 lá sendo preso debaixo do castelo. Significa que ele passou mais tempo servindo, preparando-se para servir todo mundo. Você sabe que a honra de Deus só vai chegar quando eu aprender a servir o próximo. O texto diz que ele está sendo preparado em tudo. Quando o faraó tem um sonho, alguém se lembra de José. Grite bem alto: alguém se lembrou? Mais alto: alguém se lembrou? Quando o texto diz que correram no calabouço, era assim: José, estão te chamando para interpretar o sonho. Olha o que diz o texto de Gênesis 46 e 48. E desceu, pois, ele, e disse: José, sobe porque faraó te chama. Aí o texto diz: e José fez a barba, trocou de roupa e saiu. Porque José sabia que estava saindo para nunca mais. Pergunta por quê, pelo amor de Deus? Porque quando ele interpreta o sonho de faraó, se não der glória agora eu te pego. Quando ele interpreta o sonho de faraó, o texto diz bem assim: e faraó disse: quem é que pode administrar isso? Olha, José, estou eu aqui, estou preparado. Estou preparado. Você precisa entender que do período da casa do pai de José, ele só sonhava. E no período para cumprir a promessa, agora ele interpreta sonho. Porque Deus te prepara. Deus não só te dá sonho, Deus te dá capacidade de interpretar sonho. Levante as duas mãos aí pro alto. Estou sentindo Deus na casa. Dê um glória, dê um aleluia. Diga que Ele é santo, que é poderoso, Ele é maravilhoso. Aleluia. Olhe para cá.
Grite bem alto, Jesus se preparou. Você se prepara? Vou te dar um exemplo. Hoje não, hoje... Mas na minha época na igreja, para que eu pudesse ser maestro da mocidade, eu precisava bater bona. Não era só a pessoa que tinha unção de abrir livro e fechar livro. A pessoa precisa entender pelo menos de campo harmônico, de ritmo. Preparo, grite bem alto, preparo. Como é que você quer acessar lugares importantes se nem um verbo to be você fez? Como é que você quer acessar lugares importantes se você não recicla, não atualiza? Isso eu estou falando no campo corporativo e ministerial. Jesus está dizendo, eu estou me preparando, porque quando eu estiver preparado, eu vou cumprir o que Deus e o Pai colocou na minha mão. Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade. Quantos anos? E ele começou como? Hã? Como, filho? Simples, porque o ministério e a vida não começa com você nascendo, começa com você morrendo. Sabe por que algumas coisas não mudam na nossa vida? Porque a gente acredita que vai nascer, mas antes de nascer precisa morrer. Ele vai para o batismo, não é por aspersão, é por imersão, sepultado com ele no batismo. O texto diz que quando ele levanta das águas, uma voz ecoa. É avivamento, irmão, essa voz tem que ecoar dentro de nós. A voz diz, se esse é, não será, não foi, é, não importa o tempo, é ontem, hoje, eternamente, é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Meu Deus do céu. Aí o texto diz, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu como forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Em Gênesis, Noé soltou a pomba, e a pomba não pousou no meio dos restos mortais, em carne em estado de putrefação. Alegoricamente simbolizava o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pousa onde tem imundície. O Espírito Santo só pousa onde tem limpeza. Na antiga aliança, o Espírito Santo nunca pousou sobre nenhum homem, ele sobrevoou. Não pegaram essa? Porque o Espírito Santo, a palavra pousar, vem do grego koiné, é pousar, habitar, descansar. A Bíblia diz em Gênesis que o Espírito Santo pairava sobre as águas. A palavra pairar ali, no hebraico, significa chocar. Então significa que Deus está dizendo, está caótico, mas eu estou chocando, porque vai nascer alguma coisa importante sobre a humanidade. Quando é que nasce? Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo diz, eu cansei de pairar, agora eu vou pousar. E em quem eu vou pousar é puro, é santo, é glorioso, é tremendo, é o Filho de Deus. Para ou continuo? Dá um toque pelo menos, dá um glória então, irmão. É seminário, a gente anola, a gente aprende, mas não pode tirar o fogo do aleluia do nosso coração. O texto diz que quando o Espírito desce, na mesma hora o Espírito Santo diz assim, vamos até um castelo, eu tenho um trono para você, não é assim? Não, tem o quê? O quê? Por que a gente acha que vida ministerial começa sempre no castelo? Por que a gente acha que muitos momentos da vida sempre vão começar em castelos, em tronos? Deus está dizendo, você se preparou, mas o seu preparo vai te projetar para viver a primeira etapa da vida. E a primeira etapa da vida nunca será no castelo, em pasto verdejante, será num deserto. Mas o bom de tudo isso é o Espírito que leva, é o Espírito que traz. É o Espírito que leva, é o Espírito que traz. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. É o Espírito que leva, é o Espírito que traz. Ele não está indo com as próprias pernas. O texto diz, o Espírito levou, o Espírito lhe trouxe. O Espírito é o Espírito agenciador. O Espírito aí não é uma força, como diz o Testemunho de Jeová. O Espírito Santo é uma pessoa, é da mesma substância. Ele está levando, está trazendo. O texto diz que ele passa 40 dias no deserto. Quantos dias? E lá ele vai ser testado. Quem aqui gosta de ser testado?
Ninguém aqui gosta de ser testado? Eu vou mudar esse conceito seu. Quando você é testado, você sai da zona de conforto. Todo teste vai gerar em você uma reestruturação. Não seja resistente a teste. Abrace os testes da vida. Porque toda vez que você está sendo testado é porque você pode ser aprovado. O texto diz que ele resiste. Grite bem alto, resistiu. Ele sai dali. Eu estou em Mateus 4, Lucas 4. Lembram? Quando ele sai do deserto, ele vai para que cidade? Que cidade ele vai? Grite bem alto, Nazaré. Nazaré é a cidade natal dele, sim ou não? Quando ele chega em Nazaré, ele entra numa sinagoga. Grite bem alto, sinagoga. A sinagoga foi criada no ano 584 a.C., no exílio babilônico. Na época de Jesus, só em Cafarnaum, em 2014, quando eu estive lá, só em Cafarnaum, na época de Jesus, tinha mais de 32 sinagogas. Só no território ali, tinha mais de 412 sinagogas. Eram lugares de ajuntamento para se entender a Torá, o Nevinho Ketuvim. É o que nós chamamos de Baruch Hashem, o nome do Eterno. Essa é a pronúncia que diz todo Shabbat Shalom aos sábados. Então Jesus vai para essa sinagoga. O texto diz que quando ele entra na sinagoga, é lhe dado o livro do profeta Isaías. O rolo. Pega essa. Ele não pediu. Tudo bem? Me dá um pedacinho de folha de papel aí. Daí, pastor. Esse aí mesmo, pastor. Esse aqui, esse. Jesus não chegou no culto depois do deserto e escreveu um bilhetinho. Me dá uma oportunidade para cantar. Me dá uma saudação. Você já viu gente fazendo isso na igreja, não? Jesus não mandou bilhetinho pedindo oportunidade. Jesus não forçou a oportunidade. O texto diz que quando ele entrou na sinagoga, olharam para ele, pegaram um rolo e disseram: a oportunidade está com você. Quando chega o tempo de Deus na tua vida, você não precisa forçar. A oportunidade chega na tua mão. Vou falar de novo, que raiva que me dá. Para de forçar a oportunidade fora do tempo. Isso eu estou dizendo em todos os aspectos. Não só na igreja, mas em todos os setores. Porque quando você estiver preparado e o tempo de Deus chegar, quando você entra no ambiente, todo mundo olha para você e diz bem assim: agora é a tua vez, é a tua hora, você está preparado. Pergunta por quê? Vocês se incomodam se eu ministrar aqui embaixo ou não? Não? Tá bom assim? Aperta. A Bíblia diz que Esté ficou 1 ano se preparando. Quanto tempo? É só você ler Esté capítulo 1. O texto diz que 6 meses tomando banho de mirra e os outros 6 meses com leite de cabra. Aí se você continuar lendo o texto diz assim: Esther 2,15. E chegou, pois, a vez de Esté. Aí está escrito assim: e chegando, pois, a vez de Esté, apareceu diante o eunuco. E o eunuco disse: e achou, pois, graça a ela, e disse: tu serás a esposa de Assuero. Não haverá promessa cumprida sem preparo. Vou falar de novo. Não haverá promessa cumprida sem preparo. Para de colocar na tua cabeça que a coisa vai acontecer do nada. Não existe nada do nada. É de repente. Pergunta pra mim, qual é a diferença? Do nada é gente sem história. De repente é gente que tem história, mas Deus faz do dia para a noite. A Bíblia diz que Deus levantou Elias de repente. Grite bem alto, de repente. Porque Deus não vai fazer do nada na sua vida. Deus vai fazer a partir de uma história. A Bíblia diz em Atos 2 que de repente veio do céu. Não é do nada, é de repente. Para de querer as coisas do nada. É de repente. Continue trabalhando, continue realizando, continue se qualificando. Porque Deus vai fazer de repente na tua vida. Levante a mão direita aí. Grite bem alto, é de repente. Mais alto, é de repente. Bate pelo menos em 3 mãos assim: é de repente na tua vida, é de repente na tua história, de repente.
De repente. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Glória! Agora a pergunta que não quer calar. Isso é uma pergunta que não quer calar dentro de mim. Jesus veio para implantar o reino dele. A palavra reino é uma palavra do grego koiné. Você sabe que toda vez que um palestrante ou um teólogo diz assim, palavra do grego koiné, ele está falando do grego popular que se utilizava. Esse grego popular foi estabelecido por Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Era o grego que todo mundo falava. Então o texto do Novo Testamento é grego koiné, o grego popular. Então Jesus está indo pregar, ele está dentro da sinagoga. E por que que o ministério dele começa dentro de uma sinagoga? É um ambiente religioso, grite bem alto, ambiente religioso. Olha para cá. Se alguém dissesse para você, vai pregar o evangelho, aonde você ia? Dentro de uma igreja ou na praça? Vamos lá. Se alguém dissesse assim, vai pregar o evangelho, em que ambiente você começaria a pregar o evangelho? Dentro da igreja ou na praça? Sim ou não? Só que esse é o conceito errado de evangelho. Porque Deus começou a implantar o evangelho não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que raiva. Ei! Jesus não começou o evangelho de fora para dentro. Seria muito fácil, sim ou não? Quando você faz uma contratação de um colaborador, ou você contrata alguém nova que nunca atuou e você ensina, ou alguém viciosa, o que é que esse gestor vai contratar? Um novo ou um vicioso? Novo, claro. Qual é o óbvio? Seria mais fácil pregar para os de fora, que não conhecem sobre religiosidade e nada, sim ou não? Mas Jesus disse, eu vou começar meu ministério dentro da sinagoga. Gente que diz que conhece o Torá, mas não me conhece. Gente que fala sobre Deus, mas não conhece o Deus que fala. Ixi. Tem gente que diz que ora, mas não sabe o poder da oração, porque vai para a praça pública se aparecer. E oração não é aparecimento, é oculto, é revelação do oculto. Ei, a reforma protestante não começou em 1517 por Martim Lutero. Começou 170 anos antes. John Wycliffe, John Hus. Você precisa entender que todas essas reformas, que você é fruto da reforma protestante, não começou fora da igreja, começou onde? Então todo avivamento nunca vai começar fora, sempre dentro. E eu estou abrindo o primeiro tópico dessa conferência, avivar. Deus precisa avivar a igreja, não a sociedade. Porque quando a igreja for avivada, a sociedade vai mudar. Dwight Little Moody, ele vai dizer uma frase célebre: quando uma igreja for avivada e poderosa, toda a cidade, todo o bairro saberá, vírgula, porque um bairro será mudado pelo poder e a influência do avivamento que essa igreja vive. Jesus não nos salvou para fazer congresso. Jesus não me salvou para dar uma palestra, para pregar, para ele tocar teclado, para você tocar bateria. Jesus te salvou para você impactar Limoeiro, a sociedade, o nome do Senhor. Isso é avivamento. Grite bem alto, avivamento. Ó, eu sou linhagem pentecostal. Quando a gente fala de avivamento, a gente já fala de movimento, sim ou não? A gente já pensa do terra, um canaçaio, sei lá. Imagina já um movimento, alguém tocando pandeiro, alguém, aquela celebração, aquele culto barulhento. Olha pra cá. Todos os grandes avivamentos nunca começaram com ninguém em pé, sempre com todo mundo sentado. Ei, vou falar de novo. Todos os grandes avivamentos, ninguém estava em pé, estava todo mundo na multiplicação dos pães. Em Atos capítulo 2, na rua Azusa com William Seymour, sentado no corredor com Charles Parham dando aula no seminário, sentado. Todos os grandes avivamentos, século 15, 16, 17, 18, nunca começaram em outro lugar, senão todo mundo sentado. Como é que você está hoje? Então o avivamento já começou. Acabou. Avivamento não está associado com alguém falando só em línguas. Avivamento está associado com alguém anotando, alguém estudando. Ei,
Vocês vão passar 4 dias aqui, não é ouvindo cantor gospel, você não pagou bilhete para ouvir um cantor gospel. Vocês vão estar aqui 4 dias reunidos para ouvir a palavra, aprendendo sobre a palavra, sendo moldados pela palavra, direcionados pela palavra. É para você ter dado glória, mas tudo bem, vocês estão reunidos por causa da palavra. Aperta a mão de pelo menos 3 assim, há poder na palavra. Pega esse microfone aqui para mim, por favor. Pergunta para mim assim, pastor. Não, que pastor meio devagar. Pastor! Mas é com dialeto cearense. Pastor! Som. Por que Jesus começa dentro de sinagogas? A Bíblia diz que o rolo de Isaías é dado na mão dele, sim ou não? Aí o texto diz, e achou aonde estava escrito. Você precisa entender isso, que a Bíblia que você tem na mão, os capítulos foram criados no século 13, os versículos no século 16. Na época de Jesus não tem capítulo nem versículo, são rolos individualizados. Se para você é difícil ler, mesmo tendo todo esse recurso de diagramação de capítulos e versículos e epígrafes, dá para imaginar na época de Jesus, para um judeu, uma criança, um adolescente, cumprindo o bar mitzvah, que ele tinha que ler aquilo? O texto diz que Jesus pegou e não fez do texto de Isaías uma caixa de promessa. O texto diz, e ele achou. O texto está dizendo bem assim, ele sabia o que estava fazendo. Avivamento é alguém saber o que está falando, cara. Deus vai levantar uma geração que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Esse negócio de a gente estar no culto, que Deus me deu, eu nem sei o que eu estava fazendo, isso é possessão, porque o Espírito Santo age no meu raciocínio. Eu não... Vixe, agora deu problema, hein? Ei, pastor, o que o senhor acredita? Em tudo. Só não acredito nisso quando você diz que Deus te tomou e você não conseguiu se controlar. Isso aí é só quando o demônio, porque o Espírito Santo não rouba suas faculdades mentais. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Grite bem alto. O homem é formado corpo, alma e espírito. Preciso de 3 jovens aqui, 3 rapazes ou 3 moças, rapidinho aqui na frente. Meu Deus do céu, sangue do gadareno. Olha para lá vocês 3. Corpo, alma e espírito, vai. Abra a boca para falar, vai. Isso é o ser, isso é a tricotomia. Essa é a nossa base. Nós não acreditamos na dicotomia, nós acreditamos na tricotomia. Essa é a nossa base. Essa é a nossa confissão de fé teológica. Quando o Espírito Santo vai falar com você, ele fala no seu corpo? O corpo é o centro do quê? Sensações. Grite bem alto, sensações. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Quando Deus vai falar com você, Ele não fala no centro das sensações, porque Ele não quer que você se relacione com Ele por sensações. Grite bem alto, alma. A alma é o centro das emoções. A palavra alma é uma palavra que vem do latim, anima. Do grego psique, é o prefixo de psicologia, psiquiatria, né? Por isso que o psicólogo, o psiquiatra não cuida disso, ele cuida da alma. A alma é o centro das emoções. Quando Deus vai falar com você, Ele fala na tua alma, porque Deus não quer que você se relacione com Ele por emoção.
Charles Handel Spurgeon, o maior pregador do século XVIII, ele diz: aquele que se converte com a alma, que é a emoção, quando a emoção acabar, a conversão também acaba. Quantos cultos você chorou, você teve tanta emoção, mas quando acabou o culto, acabou todas as suas ações. Por quê? Porque você achou que Deus falou na tua alma, e Deus não fala na tua alma. Quando Deus for falar com você, Ele vai falar no seu. Paulo diz em Romanos: e o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Dá um glória aí. Glória a Deus. Presta atenção. Que raiva que me dá, cara. Grite bem alto: corpo, alma e espírito. Quando Deus, o Espírito Santo, vai falar com você, Ele vai falar onde? E quem é que fala com a tua alma? E quem é que fala com o teu corpo? Ei, é a regra básica, é a antropologia, cara. Você está mistificando muitas coisas, não está entendendo a regra básica da antropologia. Ó, o Espírito Santo, eu sou Espírito Santo aqui na regra, tá? Outro dia eu fui pregar, aí eu chamei um rapaz: você vai ser o demônio, eu vou ser Deus. Ele disse: por que eu vou ser o demônio? Eu disse: cala a boca, a mensagem é minha. Eu vou ser o demônio? Eu sou Deus na história. Sai fora, mano. Então na história aqui eu sou o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com o teu espírito. Por quê? Porque o único meio de contato, de conexão, de comunicação que o Espírito tem com o homem é com o... Pergunta por quê? Porque a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. A palavra hebraica, nunca diga ruach. Não cometa essa aberração linguística, vocábula hebraica. Não é ruach, é ruá. CH tem som de R em hebraico. Ruá é como J em espanhol, tem som de R. Então pare de falar ruach. É ruá. Grita bem alto: ruá. Dá um toque pelo menos 3 assim. Entendeu, né, cabeção? Deus sopra o ruá, que é o fôlego de vida dentro do homem. O que diz em Tiago? Assim como o espírito é vida dentro do corpo, o homem que não tem o espírito não tem vida. E a fé sem obra é morte. Significa que Deus fala com você no espírito, porque Ele soprou dentro de você um pouco dele dentro. Ah, que raiva, cara. Aí você está olhando para mim aqui dizendo assim: prova para mim que o Espírito Santo fala com a minha alma. Porque eu já senti o Espírito Santo falando com a minha alma. Vou te provar. Quando a tua alma está desesperada, em frangalhos, o Espírito Santo fala com o teu espírito assim: pede para ficar tranquilo. Eu estou no controle de tudo. Fala! O Espírito quer obedecer o Espírito Santo, cara. Oh, vai ficar tranquila. Alma, fica desesperada, vai desesperada. Aí você fala: vai. Por quê? Porque aqui é o centro das... E aqui é o centro das... E aqui é a sua vida, o contato com Deus. Eu estou enrolando tudo isso para dar um texto para você dar glória agora. Pastor, quer dizer que o meu espírito comunica com o Espírito Santo, que o meu espírito fala com a alma, que a alma fala com o meu corpo, para que tudo se organize? Sim, por isso que o salmista disse bem assim, ó: Espírito, Deus deu um recado para meu espírito. Alma, senta aí. O que é? Porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Posso te dar um conselho? Porque eu já vim para o culto e já vivi momentos de minha alma querendo me matar, minha alma querendo fugir. Mas eu disse: eu preciso levar meu espírito para o culto hoje.
Eu preciso ir levar meu espírito para o culto. Por quê? Porque quando eu estou no culto atribulado, eu vou para uma sala, vou para um ambiente de oração. E enquanto eu oro, a minha alma pode estar em frangalhos, sem palavra, gemendo. Mas eu estou igual Ana, porque o Espírito Santo comunica com o meu espírito e libera o milagre de Deus. Aplauda Jesus pela vida do corpo, alma e espírito aqui. Obrigado. Presta atenção. Jesus começa seu ministério dentro de sinagogas, ambientes religiosos. Grite-me alto, ambiente religioso. Duas coisas que o brasileiro tem. Eu penso que as duas coisas piores no campo sociológico. Todo brasileiro tem um pouquinho de médico e um pouquinho de pastor. Sim ou não? Tem alguém aqui que atua na área da saúde aqui? O senhor é médico? Médico? Clínico geral ou especialidade? Clínico. Doutor, quantas vezes o senhor pega nós, que só porque o senhor deu um receituário de um medicamento e serviu para mim, quando o meu parente tem um problema, o que eu faço? Indico o senhor ou indico o mesmo remédio? Certo ou errado? Todo mundo quer ser um pouquinho de médico. Quem aqui, principalmente as mães que vai no pediatra, quantas patadas já tomou da pediatra? Que chega com o filho querendo ensinar para a médica o que ela deve fazer. Aí a médica vai engolindo até uma hora que ela diz assim: quem é a médica aqui sou eu. Porque dentro da nossa cultura, todo mundo quer ser um pouquinho de pastor e um pouquinho de médico. Jesus entra no ambiente religioso e está dizendo assim: você acha que conhece, mas eu vou mostrar que você não conhece. Parafraseando, eu vou explicar uma coisa. Quem é que já teve furúnculo? Ninguém sabe o que é furúnculo aqui? É tumor. Rapaz, em São Paulo, que se dizer que é o tumor, o cara diz: eu vou morrer. Eu tô com tumor, eu vou morrer. Ai, meu Deus. O tumor. Ou você aperta ou você passa um bisturi para tirar o quê? O carnegão. O carnegão. É uns nomes meio estranhos, né, irmão? Imagina que o que Jesus está fazendo é isso. Ele está tirando o podre de dentro. Não sei se eu posso falar isso aqui. Fala ou não falo? Antes de Deus avivar a sua casa, Deus precisa avivar você. Antes de Deus mudar teu marido, Deus precisa mudar você. Antes de Deus mudar as pessoas que você tanto ora, Deus precisa mudar você. Porque avivamento começa em você. Levanta a mão direita assim, ó. Bate pelo menos em 3 mãos assim: Deus vai te pegar hoje. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Glória! Pastor, por que Jesus começa dentro da sinagoga? Vou te explicar. Porque num ambiente religioso o que tem mais é hipocrisia e demônios. A palavra hipocrisia é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento. Significa ator. Grite bem alto: ator. Você lembra que um dia Jesus entra numa sinagoga, era no Shabbat Shalom, e uma mulher andava encurvada? O problema dela não era na cervical, não era na lombar. Ainda que ela andasse assim, qualquer um que olhasse de forma religiosa, assim, ela tem um problema na cervical, na lombar, mas o que ela tinha era um espírito de enfermidade. Quando Jesus entra no ambiente da sinagoga, Jesus disse que isso aqui não é normal. Por quê? Porque o religioso trata as coisas espirituais como normais. Se acostuma com o sagrado.
Tá dando para entender porque hoje a gente desvaloriza tantas coisas na casa de Deus? Porque você e eu nos tornamos religiosos. A gente só cria culto, a gente não presta culto. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Quando a senhora convida alguém para vir no culto, quando acaba o culto, o que a senhora pergunta? Gostou do culto? Mas o culto é para ela? É pra ela não, é pra Então ela não todos. tem que gostar. Mas essa é a pergunta que a senhora faz de todo mundo nós fazemos. Porque a gente acredita que culto foi feito para os outros. E culto não é feito para homem, culto é feito para Deus. Você não está aqui para gostar de nada não. Volto a repetir, isso aqui não é shopping. Avivamento precisa entender que a gente não está vendendo nada. A gente está promovendo um culto racional a Deus. Eita. Qual é o nome da senhora? Quando a gente vai orar na igreja e a gente termina o culto, como é que a gente ora? A gente ora mais ou menos assim, né? Senhor, obrigado pelo culto abençoado. Sim ou não? Sim. Dá para imaginar Deus no trono? Você orando esse, Senhor, obrigado pelo culto abençoado. Deus diz, que desgraçado. Quem é o Deus é Ele. Eu que dei um culto para Ele, é Ele que tinha que me dar um culto. Porque a palavra culto é sacrifício. A palavra culto no latim é latreia, serviço a Deus. Você não vem para a igreja para receber, você vem para prestar. Romanos 12:1, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto nunca foi para você receber, sempre foi para entregar. Só que a nossa cultura foi enxertada pelo catolicismo apostólico romano, com mais o culto indígena e o culto afrodescendente, umbanda, quimbanda, candomblé. Que dentro desses cultos, a divindade está para fazer alguma coisa. Mas dentro do cristianismo, a divindade não está para fazer, está para receber. Porque Ele não é o mordomo, Ele é o Senhor. Boa, cara. Ele não tem que ser nada aqui hoje, não. Ele não tem que curar, não tem que libertar. Ele não tem que curar alguém do câncer. Ele não tem. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele morreu. Não confunde esse credo místico que você acredita com Deus imutável, onipotente, maravilhoso. Não confunda. Jesus vai dentro de um ambiente religioso para isso. Ele está dizendo, cara, vocês não sabem o que é culto. Jesus entra nesse ambiente, a mulher está como? Está como, pessoal? O texto diz, Jesus tocando nela, ela assim, direitou, e passou a andar de forma ereta. Aí o texto diz, e passou a glorificar a Deus. Todo mundo na sinagoga não tem motivo de dizer Baruch Hashem, que o nome abençoe, glorificado seja o nome, sim ou não? Aí o príncipe da sinagoga pega a palavra e diz assim, não, essa mulher está há 18 anos assim, mas hoje não é dia de cura. Jesus olha para a cara dele, hoje não, 6 dias é mister para curar, no Shabbat Shalom não pode ter cura. Mas com quem ele está falando não é um filho do carpinteiro. Com quem ele está falando não é o filho de Maria. Ele está falando com Deus que é maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que o sábado, maior do que tudo. Ele cura o dia que Ele quiser. Ele não está preso a sistema, a liturgia. Ele é o Senhor dos exércitos. Ó, você pode levantar as duas mãos aqui, por favor? Escuta. Quando você levanta a mão no culto, é um princípio bíblico. Salmo 134, verso 1. Levantai as vossas mãos no santuário, bendizei ao meu nome, porque eu te abençoo desde Sião, ok? Então você não está levantando a mão para agradar ninguém. Você está cumprindo um princípio de adoração. Eu estou me rendendo a ti, eu estou entregando a ti o meu melhor. Feche os dois olhos com as duas mãos levantadas. Pelo menos 10 segundos, entregue o melhor culto que você puder. A melhor adoração que você puder. Cidade de Limoeiro do Norte, essa noite Deus não veio dar, Ele veio receber. Chorabagachando, rebaraia, farasaio deremicanda aragácia. Abra a boca, diga glória. Abra a boca, diga aleluia.
Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Aumente o volume da sua adoração. Alá, Joei Barácia, Alaburi Fassai, Elimitsabaracante Orebagácia. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Enquanto você adora, a majestade dele se manifesta. Enquanto você adora, a plenitude dele se manifesta. Enquanto você adora, a bondade dele se manifesta. Oh, aleluia, aleluia. Pastor, por que eu tenho que levantar a mão? Porque Josué não vence batalha só porque é bom de espada. É porque Moisés está em cima da colina de mão levantada. Enquanto você levanta a mão aqui, existem guerras que estão sendo vencidas pelo poder do Espírito. Oh, meu Deus! Jesus começa dentro de um ambiente religioso, com gente religiosa. Aí o texto diz, quando Jesus olhou a cara daquele miserável, daquele príncipe da sinagoga, o texto diz assim, e disse Jesus, hipócrita. Grite bem alto, hipócrita. Jesus chamou ele de ator. Porque muitas das vezes dentro da igreja a gente cumpre um papel. Eita Deus, eu não queria falar sobre isso, Elinardo, mas eu vou precisar. Às vezes a gente está dentro da igreja cumprindo um papel. Quando a gente chega na igreja, a gente coloca a máscara e roupa de crente, de pastor, de obreiro, de ministro, de diácono, mas Deus sabe, você não é isso. Porque avivamento não é aparência, avivamento é essência. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Quem aqui já assistiu X-Men? Não é pecado não, né, irmão, se dizer X-Men, né? Quem nunca assistiu X-Men, né? Viu o Dr. Xavier, né? Que comanda toda aquela escola de mutantes. Qual é o nome daquele cara que, quando serra a mão assim, saem umas lâminas daqui? Wolverine, vulgo chamado Logan. Eu faço a pergunta e você só levanta a mão para mim. Certamente você vai saber. Você é o cara do X-Men. Já vi que você manja tudo sobre X-Men. Só de jovem. Tá? Como é o nome do ator que interpreta Wolverine no cinema? Levanta a mão. Não precisa falar o nome. Só levanta a mão. Levanta a mão. Quem sabe? 1, 2, 3, 4. Agora ela sabe porque eu sou prova. A igreja aqui tem 400 pessoas. 10 pessoas sabem. Menos do que 10%. Imagina esse mesmo ator fazendo outro filme de comédia. E você vai no cinema aqui em Limoeiro, né, pastor? Tem um cinema aqui em Limoeiro. Você vai no cinema em Limoeiro e ele está fazendo um filme de comédia. Quando o filme começar a projetar, qual é a imagem que seu córtex cerebral vai buscar? E toda vez que ele aparecer na cena, você diz, oh, Wolverine. Quando você for levar teus filhos para comprar ingresso, primeira coisa, é o Wolverine que faz esse filme. Pergunta, ele não é o Wolverine. O Wolverine é um papel. O nome dele é Hugh Jackman. Ele nasceu na Austrália, em Sydney. Ele não é americano. Mas o papel dele foi tão contundente que a gente conhece ele muito mais pelo papel do que quem ele é. É disso que Jesus está falando. Tem muita gente que conhece você pelo papel que você interpreta, mas não sabe quem você é de verdade. Mas eu te conheço, eu sei quem é você. Nesse exato momento eu posso, Judá, nesse exato momento eu posso estar interpretando, colocando um papel aqui, mas Deus conhece o meu oculto, profundo, escondido. Ele está dizendo, haverá um avivamento dentro de você.
Estou liberando essa palavra. Haverá um avivamento dentro de você. Vou liberar pela terceira vez. Haverá um avivamento dentro de você. Levante a mão direita assim, ó. Bata pelo menos em 3 mãos e diga assim: receba essa palavra sobre a sua vida. Avivamento. Para ou continuo? Por que Jesus começa esse ministério dentro da sinagoga? Porque dentro de um ministério religioso é fácil. O difícil é entender que os religiosos mistificam tudo. Jesus começa ali. De repente, entramos na parábola. Grite bem alto, parábola. Jesus está reunido com os religiosos. E o religioso sempre entende de condenação, só não entende de misericórdia. Você já viu quando alguém peca dentro da igreja? Levanta sempre gente mais para atacar pedra do que para abraçar. Eu sei que aqui não, mas em São Paulo, cara, tá terrível. Hã? Fortaleza é também assim. Ainda bem que você tá em Limoeiro, né, velho? Mudou para cá, que é o lugar da misericórdia para você. Ó, qual é a grande problemática disso? O texto diz que Jesus está com esses religiosos, fariseus e etc. E aí Jesus olha para eles assim: vocês conhecem do decálogo mosaico? O decálogo mosaico eram 613 leis. Grite bem alto, 613 leis. As 613 leis eram divididas em 2 blocos, o que nós chamamos de negativo e positivo. Era para você ter anotado. São quantas leis? Quantos blocos? Uma é e outra. O que é negativo e positivo segundo o rito judaico? Negativo é o que eu não devo fazer. Positivo é o que eu devo fazer. Dessas negativas, dessas 613 leis, 365 leis são negativas, o que eu não devo fazer. Se eu associar 365 leis que eu não posso e associar com os dias, a não ser 2020 que é bissexto, que é 366 dias, então para o judeu ele já acorda o dia com não. Você não pode, você não deve. Por isso que o religioso é tão pessimista, porque a mente dele está associada com você não pode, você não deve. Já quando Jesus vem, ele diz assim: você não podia, agora pode. Por quê? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Já segundo pilar são 248 leis. Então positivo e negativo, ok? 613. Jesus olha para eles e diz assim: sabe qual é o grande problema de vocês? É que sobre a minha pessoa está escrito em todos os 39 livros veterotestamentários e vocês não sabiam. O judeu, o que nós chamamos de Antigo Testamento, nunca diga para um judeu o Antigo Testamento, ele vai te matar. Quando você for falar com um judeu, refira-se ao texto do Antigo Testamento como o Taná. Como o quê? Porque o texto do Antigo Testamento, para nós, para ele, chama o Taná, que é dividido em 3 partes. Quantas partes? Torá, Nevim e Ketuvim. Dá para repetir? Abre a boca para falar. Diz Torá, Nevim, Ketuvim. Torá é o Pentateuco, 5 primeiros livros. Nevim são os livros profetas, vem da expressão hebraica Nevim. Ketuvim é escrito, Salmos e Provérbios. Então todo o Antigo Testamento, que é o Torá, é dividido em Torá, Nevim e Ketuvim. Jesus está olhando para eles assim: sabe qual é o problema de vocês? É que se você procurar de mim em Gênesis, eu estou lá. Se você procurar em Êxodo, eu estou lá. Se você procurar em Levítico, eu estou lá. Se você procurar em Deuteronômio, eu estou lá. Se você procurar em Números, eu estou lá. E se por acaso você me procurar em Provérbios, Eclesiastes, em Salmo, eu também estarei lá. Na verdade, se você for em Miqueias, Obadias, Naum, eu também estou lá, porque eu sou Senhor, de Gênesis a Malaquias. Abre Lucas para você ver. O último capítulo de Lucas. Verso 44 e 45. Deixa eu ler para mim, pastor. 44 e 45. Leia aí. 24, 44 e 45.
Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, Para, Torá, nos profetas Nevim, e nos salmos. escritos. Ketuvim. Jesus está dizendo, está escrito sobre a minha pessoa. Aí eles dizem, como assim? É porque em Êxodo precisa de um cordeiro para liberar o povo do Egito. E eu sou o cordeiro pascual de vocês. No Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu sou o esconderijo do Altíssimo que te guarda. É Deus que está falando. Jesus está dizendo a esses religiosos, vocês não entendem sobre o texto. Eu sou o texto encarnado. Poxa. Vou simplificar para você entender. Eles estão assim, ó. Eles estão assim, ó, com a Torá. E Jesus está cutucando eles, está dizendo, olha eu aqui. Vou explicar de novo. Eles estão assim, ó, com filactério. Filactério era uma caixinha que era colocado na testa e no antebraço, que havia parte do texto de Deuteronômio dentro. O Senhor está dizendo, enquanto você está preocupado com o filactério na testa e no antebraço, eu sou o verbo encarnado e quero habitar dentro de você. Isso é Jesus, irmão. Aí Jesus olha para eles e diz assim, tá, vou resumir todas essas leis, 613 leis, em duas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como? Isso fala de vertical e horizontal. Ó, vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Eu estou sendo visual para ver se você dá um glória. Vertical e horizontal. Ele está dizendo, eu não preciso de 613, eu preciso só de duas. Por quê? Porque no Calvário eu vou mostrar que é o amor do Eterno Pai para a humanidade. E quando você goza desse amor, você reparte com o próximo. Eu não posso te dar se eu nunca bebi. Amai a Deus sobre todas as coisas, todo o vosso entendimento, toda a vossa alma e o teu próximo como? Nunca dê para alguém o que você nunca provou. Não, nunca dê a alguém o que você nunca. Presta atenção, pare de amar se você não se ama. Você não pode dar amor a alguém se você nunca se amou. Eu peguei o voo hoje de manhã. E enquanto a aeronave vai taxiando, os comissários de bordo vão dando instruções cotidianas. Quem viaja muito sabe do que eu estou falando. São as mesmas. Do lado direito existem portas de emergência, luzes luminosas no corredores, etc, etc. O assento é inflável, blá, 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 blá. Só que a informação mais importante é agora. De repente ela pega uma máscara e diz assim, em caso de despessurização, máscaras cairão automaticamente. Se tiver uma criança do seu lado, coloque primeiro em quem? Em quem? Em você. Porque o instinto paterno e materno às vezes é burro. E eu estou falando como pai. Porque qualquer pai, em um tempo de despessurização, colocaria primeiro em quem? Mas isso não é amor, é burrice. Porque amor é colocar primeiro em você e depois nela. Porque eu não posso dar para ela o que eu não provei. Em caso de despessurização, o oxigênio falta no cérebro. Se eu colocar máscara na criança e o oxigênio baixar, eu fico desorientado. E chegando desorientado, eu posso chegar a óbito. A criança vive, eu morro. Só que se eu colocar primeiro em mim, a criança pode ficar desorientada, mas eu vou me salvar e em seguida vou colocar em quem? Nenhum dos dois morre, os dois ficam vivos. Deus está dizendo, eu não quero que ninguém morra. Então para de amor burro, faz um amor inteligente. Ixi, dá um toque pelo menos em 3, assim, coloca a máscara primeiro em você. Ei, antes de eu fazer campanha pelo teu casamento, eu vou fazer campanha para o meu casamento. Antes de eu tentar discipular teu filho, eu vou discipular o meu filho.
Antes de eu trazer o pastor para a tua casa, eu vou levar ele na minha casa. Sabe por quê? Porque eu não posso dar para você o que eu nunca provei. Então essa noite eu vou colocar a máscara na minha face e vou ser inalado pelo amor, da graça e da revelação do Espírito Santo. Amai o teu próximo. Amai o teu próximo. Eu termino. Eu estou perguntando que hora que acaba. Mas quanto tempo eu tenho, pastor? Mais 10 minutos? 50? O que é? 10? E eu já termino. Jesus olhou para eles e disse bem assim: já que vocês não entendem de amor, eu vou explicar. Grite bem alto: amor. Irmão, o que vai mudar Limoeiro, o que vai mudar o Ceará e o Brasil, não é a sua língua estranha. Paulo diz em 1 Coríntios que aquele que fala em língua estranha edifica-se. Ei, qual foi a pior igreja que Paulo fundou? Igreja de Coríntios, que entendia de dons, mas não entendia de amor. 1 Coríntios 13 disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Presta atenção, eu sei que você quer ser usado por Deus, eu sei que você quer orar pelo enfermo, o coxo, etc. Mas o maior avivamento que o Brasil precisa é uma igreja que ame de forma sábia e inteligente. Ei, quem ama não é imparcial, quem ama se posiciona. Hebreus capítulo 12 diz assim: Deus ama e por amar Ele nos corrige, porque quem ama precisa entender que é limite. Numa casa onde não tem limite, numa igreja onde não tem limite, numa sociedade que não tem limite, é um lugar onde não tem amor. Porque onde tem limite, tem hora para entrar, hora para sair. Os jovens, ninguém deu glória agora aí. Grite bem alto: o amor estabelece limite. Toda vez que eu quebro um limite, eu tenho uma justificativa, sim ou não? Sim ou não? Vou dar um exemplo. Quem aqui, eu perguntei quando eu estava vindo, quem é que me trouxe mesmo o nome do profeta, o príncipe? Como? Romero, é Romero, né? Foi o Romero que me trouxe? Foi? Romero, você é príncipe. Hã? É, foi os dois. Mas agora quem me trouxe do hotel foi o Romero. Romero é um príncipe. Precisa entender um princípio básico. Se avivamento é mudança real, como é que muda isso? Se avivamento é uma mudança de dentro para fora e eu só estou mudando a aparência, significa que eu conheço tudo menos Deus. Por que eu tenho dificuldade de amar? Porque eu não conheço Deus do amor. Eu termino hoje dizendo a vocês: a palavra amor é uma palavra hebraica, ahavar. Significa amor por mandamento, não por sentimento. Paulo diz em Romanos 12:9, parte A: não amemos com amor de fingimento. O apóstolo João, na sua epístola, primeira epístola 3, verso 18, diz assim: filhinhos, não amemos só de língua e nem de palavra, mas de obra e verdade. Porque eu sei que Deus me ama, não é porque Ele falou, é porque Ele entregou. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E não deu qualquer coisa, deu o seu único filho. Ei, se avivamento não me faz entregar, isso não é avivamento. Se avivamento é só receber, isso não é avivamento. Nós estamos no caminho errado. Um jovem indiano foi enviado para Londres para cursar o bacharel em direito. Sua família desprovida de muito recurso. Último semestre dele. Não tinha lugar para dormir. Um domingo de manhã, frio em Londres. Ele foi em uma igreja tradicional, histórica. Viu o reverendo pregar. Ele não tinha lugar para dormir.
Quando acabou, ele abordou o reverendo e disse assim: eu poderia dormir dentro da igreja? O reverendo disse: o que eu tenho para você eu já fiz, eu já preguei. Negou uma noite de dormida. Esse mesmo jovem chegou na porta da igreja e tinha um diácono e disse para ele bem assim: será que eu posso dormir nesse recuo aqui? Porque está com neve. O diácono disse: se o pastor não permitir, eu também não permiti. O que eu fiz já tenho, o que eu já estou fazendo já está feito. Na biografia desse jovem, ele diz que aquela noite foi a mais fria da vida dele. Ele quase morreu de hipotermia. No dia subsequente, ele encontrou guarida, terminou o bacharel em direito, voltou para a Índia, se tornou o homem mais importante da ilha, chamado Mahatma Gandhi. Na sua biografia de Mahatma Gandhi, alguém pergunta para ele: me diga sobre Jesus. E ele disse: ainda que todos os livros de todas as religiões se perdessem, e se tivesse só o texto do Sermão da Montanha, isso seria o amor, porque Jesus foi o amor encarnado. Continuou a pergunta dizendo: me diga sobre o cristianismo. E ele contou essa história que eu estou acabando de contar. Ele disse assim: eles falam de amor, mas não amam.